Opa, tudo bom? O nome do anime de hoje é Kyokai no Kanata. Akihito é o típico estudante legal do ensino médio que finge ser fraco para esconder que é o demônio mais forte. Ele estava nas montanhas curtindo seu livro, quando de repente escuta um barulho em casa. Ele se vira apenas para ser esfaqueado no peito com o cachecol do Hiromi. Ele cai no chão, perdendo a consciência, até que ele se lembra que é um meio demônio imortal e foge. Ele tenta desesperadamente escapar pela floresta, enquanto Hiromi e a sua irmã mais nova Mitsuki perseguem ele. Eles querem recrutar ele para o seu clã de guerreiros espirituais. Digamos que essa é uma maneira muito legal de recrutar pessoas, né? Aparentemente é só chegar e esfaquear eles. Depois de um tempo eles o encontraram e o insultaram chamando ele de demônio. O Akihito sabe que é verdade. A sua mãe era uma guerreira espiritual e teve um filho com um demônio imortal. Toda a sua vida ele teve que sofrer por conta disso e ele grita que não é um demônio, ele é meio humano. Ele decide ignorar os seus irmãos e voltar para casa. Embora Mitsuki quisesse que ele fosse do seu clã que protegeria ele de outros espíritos guerreiros, ele recusou a oferta e o Hiromi colocou seu lenço em volta do seu pescoço e arrastou ele para longe. De repente, um enorme demônio com tentáculos saiu do chão e veio atrás dele. Sabendo que isso estava acontecendo por conta do Akihito, o Hiromi decidiu levar ele para longe da Mitsuki, literalmente levando ele como um cachorro na coleira. Eles finalmente param e o Hiromi lança uma barreira mágica para proteger eles dos ataques dos demônios. A Mitsuki aparece e o Hiromi decide acabar com isso por conta da sua intensa personalidade. Ele cria um escudo para manter ela segura, mas o demônio muda seu foco para o Hiromi e Akihito e pula na frente dele e é esfaqueado por vários tentáculos. O demônio foge e o Hiromi segura a mão do Akihito, que manda eles o deixar. Enquanto ele dá seu último suspiro, a Mitsuki olha para a mão do Akihito e percebe que algo estava diferente. De repente, ele abre os olhos, que agora ficam completamente pretos, e se levanta cercado por um poder incomum. Ele levanta a mão e tenta lançar um feitiço de fogo no Hiromi, mas o Hiromi cria uma barreira espiritual para bloquear ele. No entanto, o Akihito se teletransporta e quebra a barreira com um soco. Ele explode o Hiromi com um feitiço de fogo. Em um piscar de olhos, ele é teletransportado para cima do Hiromi e rasga as costas dele e ele chora muito. Mas dois guerreiros espirituais aparecem para ajudar eles, um fazendo uma barreira e o outro chegando para chutar. Isso é até que ele percebe que ele pode simplesmente agarrar a sua perna e jogar ela para longe. Ele começa a lançar bolas de fogo para quebrar a barreira, mas a Mitsuki acerta uma pílula de sangue no Akihito e ele volta a ser humano. O Akihito acorda, sem se lembrar do que aconteceu momentos antes, até que avista o Hiromi caído em uma poça de sangue. Felizmente, os outros caçadores de espíritos conseguem curar ele e decidem trazer o Akihito para o seu clã, para que cuidem do seu lado humano e o protejam. Depois que o Akihito concordou com o acordo, ele se mudou para a escola dos irmãos e era de fato como qualquer outro aluno, mesmo que a sua mãe estivesse sempre ausente para trabalhar. O Akihito ainda era um garoto muito gentil. Ele notou uma garota e o nome dela é Mirai, na beira do telhado da escola. Pensando rapidamente, ele correu até ela querendo ajudar para que ela não pulasse, já que ele meio que tem uma queda por garotas que usam óculos. A Mirai concordou, mas, por seu choque, ela se lançou até ele e o esfaqueou no peito com a sua lâmina feita de sangue. Ela declarou que era uma caçadora de espíritos, mas ficou chocada quando Akihito gentilmente pediu ela para tirar a lâmina do seu peito, revelando que ele era imortal. Uma semana se passou e o Akihito estava farto. A Mirai tem que usar ele como alvo para suas habilidades de matar demônios, porque ela nunca matou um antes. Ele pede que ela pare porque ele não pode morrer, mas pode sentir dor. A Mirai diz a ele que a sua família foi construída por caçadores espirituais por conta do seu poder de troca de sangue. Então ela faz uma espada vermelha e queria lutar contra o Akihito, mas ele fugiu. Ela o seguiu tentando acertar ele com a espada, mas o Akihito se esquivou e jogou coisas para atrasar ela. A Mirai estava no caminho de alcançar o Akihito na sala de aula, pronta para tentar eliminar ele. Mas bem na hora, um demônio feroz apareceu. Naquele momento, a Shizuko também apareceu. Ela lida com o demônio sozinha. O Akihito convida a Mirai para jantar e a encoraja a concentrar a sua energia em destruir um demônio real, ao invés de apenas praticar com ele.
No dia seguinte, a Mitsuki disse ao Akihito que o seu clã estava atrás da Mirai por conta de onde ela veio e pediu a ele para manter distância dela. Apesar disso, o Akihito ainda se encontra com a Mirai depois da escola para ajudar ela com um demônio que estava causando problemas no seu apartamento. Ele estava literalmente ensinando alguém que quer matar ele como matar a sua própria espécie. Quando eles chegam, eles encontram um demônio parecido com uma múmia assustadora que também começa a atacar a Mirai. Ela balançou a sua espada de demônio com toda a força. O Akihito gritou para ela esfaquear o demônio no olho para que ele não escapasse, mas ainda assim fugiu. A Mirai começa a lutar ferozmente, mas quando ela o encurralou, ela hesita bastante em finalizar ele. O Akihito a incentivou a continuar lutando, dizendo a ela que seria recompensada por isso. Finalmente a Mirai reuniu coragem e esfaqueou o demônio nos olhos. Depois que a luta acabou, o Akihito pegou a pedra do demônio e cuidou dos ferimentos da Mirai. Depois que ele examina a pedra demoníaca da Mirai, ela usou o dinheiro que ganhou com a venda para levar o Akihito para jantar. Lá, ela pediu que ele não se aproximasse muito dela, porque ela já havia matado alguém antes. No caminho para casa, a Mitsuki diz ao Akihito que a Mirai provavelmente enfrentará o Hollow Shadow. O Akihito não sabe o porquê, então a Mitsuki explica que a Mirai quer vingança. A razão é a família da Mirai que foi exterminada, então ela foi enviada para viver com uma família adotiva. Infelizmente a sua irmã adotiva Yui foi assumida pelo Hollow Shadow, e a Mirai foi forçada a matar ela. O Akihito vai ver a Mirai e implora que ela não lute com o Hollow Shadow. A Mirai, no entanto, não estava aceitando. Ela disse que ela não conseguia compreender como é ser um monstro que fere e mata alguém querido, porque ela não consegue controlar o seu poder. O Akihito se sente frustrado com isso e tenta ficar em casa, mas acabou se preocupando tanto com a Mirai que foi para a zona de batalha. Uma vez lá, ele entrou no reino do Hollow Shadow e interrompeu a Mirai e Sakura, que por acaso era a irmã do Yui que estava buscando vingança. Os dois saíram correndo e a Sakura os seguiu atirando neles. Apesar de enfrentar muitos obstáculos no mundo da fantasia, a dupla conseguiu fugir da Sakura. Eventualmente, uma ilusão da Yui tentou atirar na Mirai em um trem. Então, o Akihito foi atrás dela, mas na verdade era o Hollow Shadow, fingindo ser o Yui, que então quebrou o trem e tentou estrangular a Mirai. O Akihito correu para resgatar ela, mas a Sakura disparou a sua arma e o segurou. Apesar da cautela da Sakura, o Akihito convenceu a Mirai que a Yui tinha falecido, libertando ela dessa ilusão. A Mirai liberta o seu sangue corrosivo que derrota o Shadow e eles retornam ao mundo real. De repente o Hollow Shadow lançou um ataque contra o Akihito, assumindo o controle do seu corpo. Ele estava perdendo o controle de si mesmo muito rápido e implorou para Mirai esfaquear ele sem hesitar. A Mirai usou seus poderes especiais para empurrar o Hollow Shadow para fora do Akihito, e então foi deixada para cuidar do demônio sozinha. Os ferimentos graves do Akihito trazem à tona o monstro dentro dele e seus amigos chegam a tempo de prender ele em um escudo mágico para evitar o desastre. Mas o poder do Akihito é muito forte. Ele explode lançando bolas de fogo para todos os lados e destruindo tudo ao seu redor, inclusive ferindo seus amigos. A Mirai percebeu que o Akihito estava sofrendo tanto quanto ela, então impulsionada pelo desespero, ela o abraça com força e usou seu próprio sangue para trazer ele de volta ao seu estado normal. Assim como a pílula quando ele conheceu os irmãos. Quando o Akihito acordou, ele pediu desculpas a Mirai pela destruição que havia causado. A Mirai se sentiu mal por não perceber a carga pesada que o Akihito teve que suportar devido ao seu poder e se desculpou em troca. Tudo voltou ao normal até que a mãe do Akihito mandou uma mensagem para ele, avisando que estava chegando a hora da calmaria. Esse é um momento muito perigoso em que os demônios ficam mais vulneráveis aos caçadores. Ela o aconselha a ficar em casa e não sair. Caso contrário, ele pode perder a sua imortalidade e correr o risco de ser morto. Mais tarde, enquanto viajava no trem, o Akihito encontra a Izumi, que é a irmã mais velha dos irmãos, sentados ao lado dele. O Akihito tenta conversar com ela, mas a Izumi o coloca para dormir e manda para casa da Yaka para descansar. Ao bater do meia-noite, o lado demônio do Akihito assume o controle, enfraquecendo a sua metade humana. O seu demônio adormecido despertou e agora o controla. A Mirai encontrou o Akihito na sua forma monstruosa e tentou impedir ele de fugir. Mas devido ao caos e à batalha entre caçadores e espíritos, o Akihito conseguiu escapar. A Mirai finalmente encontra o Akihito na floresta, procurando por ele. De repente o Akihito pula nela
deixando a Mirai sem escolha a não ser lutar com ele. Ela rapidamente usa os seus poderes de manipulação de sangue para moldar uma lâmina e tenta acertar o Akihito. No entanto, ele desvia dos ataques e atira poderosas bolas de fogo nela. A Mirai pula para se proteger e joga o seu sangue corrosivo no Akihito para distrair ele. Mas ele coloca um escudo de pedra para bloquear. A Mirai faz um ataque de surpresa contra o Akihito, empurrando a sua lâmina para ele. Ele estava ferido, e então ele a empurrou. Finalmente, em um momento intenso, a Mirai faz o seu movimento final e esfaqueou o Akihito, acabando com ele. Alguns dias depois, o Akihito acordou e descobriu que a Mirai estava cuidando dele. Ela disse a ele que os ferimentos que ele havia sofrido foram resultados de uma discussão deles, mas prometeu que ele vai se sentir melhor em breve. Ele voltou à sua rotina escolar habitual e teve a chance de passar um tempo com a Mirai na sala do clube de literatura. Ele ficou muito surpreso com o seu lindo sorriso e corajosamente convidou ela para um jantar, mas ela ficou toda corada e disse não. Ela começa a revelar a verdade chocante para ele. Lá, ela explica que o demônio dentro do seu corpo é o Beyond the Boundary, o demônio mais poderoso que pode destruir o mundo. Ela foi contratada pela Inami para matar ele e salvar o mundo. Mas ela não conseguiu matar ele porque eles eram tão parecidos que ela não teve coragem de fazer isso. Ela usou seu próprio sangue para tirar o demônio dele e forçar ele a entrar em si mesma. Ela não estava mais viva, e esse é um fragmento dos seus sonhos porque ela deu um pouco do seu sangue para salvar a sua vida. Ela expressa seu amor por ele, sorrindo com lágrimas nos olhos e desaparece ao se despedir. O Akihito acorda em um hospital. Ele se sente confuso e desorientado. Ele fica chocado ao descobrir que estava em coma há 3 meses. Os seus amigos disseram a ele que a Mirai se foi e que ele não era mais imortal por conta dela. Mas então, ele escutou um som estranho vindo do céu. Para descobrir o que era, ele e os seus irmãos perguntaram a Ayaka e ela descobriu que é o Beyond the Boundary. Ele ainda estava vivo e ele deve ser a causa do barulho. O Akihito aprende com a Izumi que a Mirai teve a opção de matar ele para se livrar além da fronteira, mas ela escolheu se sacrificar para salvar ele. Quando ele olhou para o telefone, ele começa a chorar. A última mensagem da Mirai dizia que ela era muito grata por ele mostrar a ela que seus poderes eram algo para agradecer e não uma maldição. Ela pediu a ele para levar uma vida normal e feliz. De repente, na escuridão da noite, uma misteriosa esfera negra apareceu e sugou todos os demônios para outra dimensão. O Akihito diz que a Mirai ainda estava viva e lutando contra o meio demônio na dimensão criada por ele. Ela deu ao Akihito a sua pedra demoníaca da sua luta contra a Mirai. A Izumi advertiu o Akihito que era arriscado deixar o Beyond voltar para o seu corpo, mas o Akihito se recusou a abandonar a linda garota de óculos. Ele se aventurou do outro lado de fora e usou uma pedra para se enviar ao mundo feito pela sua parte meio demônio. Ele chegou lá com segurança e impediu que a Mirai caísse nessa luta feroz. Então finalmente eles se encontraram. Ela fica com raiva ao ver ele. Ela se sacrificou para salvar ele, mas ele diz que ele não poderia aceitar um futuro sem ela ao seu lado. Eles se aproximam e os dois seguem para o centro. O demônio atirou bolas de fogo e a Mirai lutou com as suas espadas. De repente, ela perdeu o equilíbrio e o Akihata saltou para proteger ela das chamas usando seu poder demoníaco. A Mirai e o Akihito vão atrás do núcleo do demônio. Em resposta, o demônio freneticamente começa a atirar chamas nela, mas o Akihito faz um escudo para proteger eles. Com uma explosão de energia, a Mirai empurra sua lâmina na frente e perfura o núcleo do demônio, e de repente, imagens de todas as pessoas que costumavam intimidar ele no passado apareceram diante deles. No entanto, o Akihito rapidamente percebe que é apenas uma ilusão criada pelo demônio. O Akihito e a Mirai juntam as mãos, respirando fundo e fecham os olhos. Eles estavam determinados a superar o seu passado assustador e os monstros das suas cabeças. Quando eles abrem os olhos de novo, um enorme exército de monstros aparece e os cercou. Mas os socos poderosos do Akihito e a lâmina afiada da Mirai conseguem rapidamente derrotar todos os demônios que ousaram atacar eles. Por fim, além do limite aparecer, o Akihito decide aceitar todas as suas falhas e decide derrotar o inimigo. Ele começa a acertar vários socos no demônio, até que seu corpo começa a se absorver de novo, e a batalha acabou com ele gentilmente dando um tapinha na cabeça da Mirai. Ele agradece a ela por tudo que ela fez por ele, e ela começa a chorar com um sorriso no rosto, dizendo que estava feliz pela primeira vez na vida porque ela se apaixonou por ele.
Aqui o Akihito percebeu o seu corpo desaparecendo, deixando apenas o seu anel para trás. O Akihito começa a chorar e grita em agonia enquanto tenta segurar ela nos braços. Mas ela se foi, e ele segura o anel e promete manter com ele como a sua última lembrança. O mundo volta ao normal, mas o Akihito ainda não consegue parar de pensar na falta que sente da Mirai. Até que um dia, o anel dela desaparece. Ele olha pra cima e corre pro telhado, onde ele tinha conhecido a Mirai. E finalmente, ela apareceu lá, com os dois se reencontrando. Deixa o seu like, pessoal, pra sair mais vídeos pra vocês todos os dias. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.